Comece a falar, pense em você. Eu acho que isso ainda vale. Olhar de vidraça, mil frontes febris. O gosto do amargo não vou cortejar. Há uma nuvem. Matéria para o jornal Comunicação Regional, edição 101. Eu converso com Felipe Serquis, na esperança, pelos caminhos da Estrada Real. de O trabalho, ele, na verdade, começa na minha própria origem, né? Eu sou carioca, sempre morei na Zona Oeste, que antes era chamada de Zona Rural, e na minha infância, o meu pai, como eu tenho parentes no sul de Minas, muitas vezes ele me levou para visitar os parentes, né? Em Caxambu, Cristina, São Lourenço. Então eu acostumei a fazer, inclusive na época tinha viagem de trem, que era fantástica, né? Eu acostumei a ir para esse lado, né, de Minas, e gostava muito. Então sempre ficou na minha cabeça a ideia de um dia poder conhecer um pouco mais, depois que fui crescendo e tal, conhecer um pouco mais Minas Gerais, né, outras cidades. O que eu tive a oportunidade de fazer, a começar a fazer efetivamente, é coisa de 5 anos atrás. Então a primeira viagem que eu fiz com a intenção de conhecer um número maior de cidades de Minas foi em 2008, e quando eu fiz essa viagem não tinha a menor pretensão de fazer registros e colocar isso na forma de um livro. Mas eu achei a viagem tão interessante, né? Foram 14 cidades que eu fiz, pegando praticamente todo o circuito da Estrada Real. Me veio a ideia então de fazer esse registro da viagem, narrando fatos pitorescos dessa cidade, a minha experiência nessa viagem, e também com algumas informações históricas, né, para poder fechar o enredo, né, do trabalho. Então, a partir dessa primeira viagem e de outras seguintes, eu preparei o primeiro livro, que foi lançado em 2011, com o nome Pelos Caminhos da Estrada Real, lançado pela editora Giostre, né, que é uma editora paulista que trabalha diferenciadamente com o escritor brasileiro, ela dá um suporte diferenciado. Então esse foi o primeiro trabalho lançado em 2011. E que teve uma receptividade boa, né, o que me permitiu dar continuidade ao trabalho. Então agora, em 2013, eu estou lançando o volume 2 do livro Pelos Caminhos da Estrada Real, com mais 30 cidades do circuito, dessa vez considerando não só cidades de Minas Gerais, mas também cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, que fazem parte do circuito Estrada Real. Esse foi lançado agora em setembro, né, esse segundo volume. Entre um livro e outro, em 2012, como parte desse trabalho e aproveitando a oportunidade do trabalho, foi lançado esse CD chamado Minas Real, que é um trabalho meu com compositores e letristas mineiros. 4 deles são pessoas bem conhecidas, fizeram parte do Clube da Esquina, né, cabeçado pelo Milton Nascimento. 2 deles, os 2 primeiros parceiros principais dele, que são o Fernando Brant e o Márcio Borges, além do Murilo Antunes e o Tavito. E o Heitor Branquinho, que é um compositor de 3 pontos. A ideia de fazer esse trabalho naquele momento, em 2012, foi justamente porque as pessoas que conheciam o meu trabalho musical perguntavam por que eu não aproveitava a oportunidade de estar fazendo um trabalho sobre Minas para lançar um trabalho musical, além do literário, dando um complemento. Daí saiu o CD. Então o que eu tenho nesses últimos 5 anos são esses 3 trabalhos, e eu tenho a ideia de dar continuidade
porque além de ser prazeroso, eu acho que ele está sendo útil, né, do ponto de vista de divulgação de um circuito turístico histórico que é extremamente interessante, na minha opinião. Eu acho que existem peculiaridades, quer dizer, a parte histórica ela se destaca mais quando você pega efetivamente esse trecho que tem chamado de Circuito do Ouro e Circuito do Diamante, né? Circuito do Ouro pega essa parte quando você chega em Ouro Preto, Tiradentes, Congonhas, São João del Rei. São cidades importantes dentro desse circuito e que têm uma conservação relevante também e que se destacam, né? Até mesmo pelo conhecimento público. Diamantina, para mim, também é um outro destaque. É uma cidade muito bonita, que tem uma história fantástica, né? E que merece ser observada assim, com atenção para as pessoas que têm interesse em fazer o circuito. Então essas são assim que mais se destacam, mas não quer dizer que outras cidades desse circuito não tenham coisas admiráveis e que devam ser vistas pelo turista ou pelas pessoas interessadas por história. Então, por exemplo, uma cidade que está no volume 2 do livro Pelos Caminhos da Estrada Real, chamada Santana dos Montes, é uma cidade que ninguém conhece, fica próxima de Conselheiro Lafayette, que você chega na cidade, é uma cidade pequena, deve ter uns 2.000 habitantes, mas que tem uma preservação histórica muito bonita, as casas são todas conservadas, né? Você tem uma relativa infraestrutura para o turista, tem hotéis, tem a parte de fazendas, cachoeiras, mas é pouco divulgado. Então existem aquelas que são conceituadas no circuito e que realmente são admiráveis, existem aquelas que são menos conhecidas, mas que têm um conteúdo interessante. É importante ver esses dois focos, né? Mas essa parte aqui até Guaratinguetá, Aparecida, Cunha, né? São Luís do Paraitinga também faz parte. Então esse circuito aqui está dentro da Estrada Real. O limite talvez São Luís do Paraitinga seja a área limite em direção ao sul, né? É isso que eu ia perguntar. Geograficamente, São Luís do Paraitinga não está numa trilha, né? Ou houve algumas trilhas paralelas? Ela está numa trilha, porque é uma trilha interna que faz ali a interligação de Cunha com essa área ali. Pega a Lagoinha, tinha passagens de tropeiros por ali. Os principais séculos foram, até o 17 e 18 foram os séculos principais, né, de que teve todo esse trabalho, né, de expoliação, vamos dizer assim, da riqueza brasileira pela coroa portuguesa, né? Então começou com o ciclo do ouro, né, foi até Ouro Preto e Mariana, né, que foi a primeira capital mineira, e depois na parte do ciclo do diamante até Diamantina. E aí, bom, a primeira coisa é você ter minha opinião, né, isso é uma opinião particular, mas eu acho que essa interligação, né, e troca de conhecimentos e apoio do próprio instituto que está incrementando esse circuito, né, que seria o Instituto Estrada Real, isso é importante. Eu acho que é importante também não ficar só em incursões turísticas e combinar coisas sem que tenha uma continuidade a partir de um núcleo de pessoas que realmente fiquem imbuídas de fazerem o trabalho continuamente. Isso é importante, porque se você chama pessoas que têm conhecimento, aprende alguma coisa, mas não tem uma organização, um planejamento para dar continuidade, não vai para frente, com certeza. Então acho que é importante ter uma organização, um núcleo que se proponha a ser treinado e a dar continuidade, destacando o que é importante efetivamente do ponto de vista de Estrada Real nessas cidades que hoje não dão tanta importância assim para isso. Eu acho que se realmente acontecer essa ideia do núcleo, de ter uma organização para aproveitar essa nova oportunidade, com certeza, porque isso aqui vai passar a ser uma passagem efetivamente de turistas interessados em Estrada Real.
Porque hoje você tem, né, nessa área aqui de São Paulo e do sul de Minas, pessoas que têm interesse em conhecer até o litoral, né, e fazer conhecimento. Até mesmo pessoas que vêm de outros estados, através da Dutra, conhecendo o sul de Minas, etc., que vão querer, de maneira mais fácil, chegar até o litoral e conhecer a origem até mesmo da Estrada Real, que era Paraty, né? Então, eu acho que deve incrementar, num primeiro momento, de maneira marginal, vamos dizer assim, sem que tenha atuação dos interessados na região, mas que, se os interessados se organizarem, certamente vão ter um aproveitamento dessa oferta, vamos dizer assim, que está aparecendo na região. O escritor, ele nunca termina uma obra, né? Dizem isso, né? Que é um músico, enfim, o senhor tem o livro 1, o livro 2, mas a área com o CD aqui. Você já tem algum projeto em mente, além desses que já estão sendo concluídos? Eu tenho a ideia não dar continuidade a esse próprio projeto, né? Porque, conforme eu até estava conversando um pouco antes aqui, esse é um trabalho que ele é contínuo, né? Porque o potencial que tem e as possibilidades que tem de informação é uma coisa assim, diferenciada, né? Então a minha ideia continua sendo de fazer um trabalho, e no primeiro, prioritariamente autossustentável, quer dizer, eu estou conseguindo fazer o volume 2, porque o volume 1 teve uma aceitação considerável, pública, que me permitiu fazer o volume 2, e assim sucessivamente. Eu tenho a ideia de fazer um volume 3, inclusive a minha visita aqui a essa região é uma parte desse trabalho, no primeiro momento. Eu não tenho ainda data para fazer esse volume 3, mas eu posso considerar que a minha visita aqui a Guaratinguetá, Aparecida, é o período em que eu estou coletando informações para depois fazer a minha seleção e uma futura publicação, se Deus quiser. Outras cidades de Minas, o próprio Rio de Janeiro, estão dentro de um traçado geral que eu tenho de um plano de fazer um volume 3 futuramente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao João Gilberto por ter me dado a possibilidade de fazer essa visita aqui à região. Nós nos conhecemos, a internet realmente dá uma facilidade muito grande, né, de troca de informações, de intercâmbio, de conhecimento com as pessoas, né? Então, se as pessoas tiverem interesse, podem procurar através do Facebook pelo meu nome, Felipe Serquize, ou pelo e-mail serquize, que é cerquize@gmail.com. Eu teria o prazer de conversar e falar um pouco do trabalho